episódios 4, 5 e 6 de Kaoru Hana wa Arin to Saku, ou simplesmente A Flor Perfumada Floresce com Dignidade. Rintaro acorda cedo no sábado, pois está nervoso com a sessão de estudos com Kaoru. Quando ele a encontra na estação, os dois ficam envergonhados e vão a um café para estudar. Lá, Kaoru chega muito perto de Rintaro e ele fica envergonhado. Mas logo o protagonista pensa que precisa se concentrar, mas seu coração está muito acelerado. Rintaro conta que quer passar nas provas para poder participar do festival esportivo com os amigos. Kaoru comenta que ele deve amar muito os amigos e diz que ama suas amigas, principalmente Subaru, pois se conhecem desde a infância. Subaru é gentil, mas tem dificuldade de lidar com garotos por causa de problemas que teve no passado. Na hora de se despedirem, Kaoru mostra que escreveu para Rintaro várias formas dele resolver os exercícios, e diz que quer que ele aproveite o festival esportivo. Rintaro agradece e ela vai embora, porém nesse momento Subaru aparece e diz que quer falar com Rintaro. Subaru ordena que Rintaro se afaste de Kaoru, e diz que os professores da escola Kikyo detestam a escola Chidori, e não sabe o que aconteceria se vissem Kaoru, que é uma bolsista exemplar, conversando com o garoto da Chidori. Rintaro pergunta por que ela quer tanto proteger Kaoru, e Subaru diz que quando era criança, os garotos zombavam dela por causa da cor de seu cabelo. Lembra que eu falei quando o Saku falou do cabelo dela, ela ficou meio assim? É por causa disso. E naquela época, Kaoru foi a única pessoa que a defendeu. Desde então, são inseparáveis. Ela viu quanto Kaoru se esforçou para entrar na escola e não quer que isso seja destruído por algo momentâneo. Rintaro lembra de tudo que Kaoru falou para ele e diz que não vai se afastar dela. Subaru fica triste e diz que já imaginava isso. Quando Rintaro vai embora, ela se pergunta o que está fazendo. Na volta para casa, Rintaro tenta se concentrar, mas não consegue. Ele se pergunta se alguém já se preocupou com ele como Subaru se preocupa com Kaoru. Ele não se arrepende da resposta que deu a Subaru, mas também não quer fazer Kaoru sofrer. No dia da prova, Shohei e Rintaro são aprovados e ficam incrédulos. Logo, Shohei agradece Saku pela ajuda com os estudos. Rintaro pensa em mandar mensagem para Kaoru, mas lembra das palavras de Subaru e desiste. Animados, os garotos acabam esbarrando nas coisas de Rintaro e Saku vê uma mensagem de boa sorte de Kaoru no caderno dele. Saku pergunta o que é aquilo. E nessa hora o Saku ficou parecendo aquelas esposas, sabe? Que pergunta, o que é que significa isso aqui? Tipo, não é da tua conta. Eu juro que na hora que o Saku fala, o que é que significa isso? É só uma mensagem de boa sorte, amigo, tá tudo bem. Relaxa, respira. Rintaro pega o caderno rápido e Saku fica desconfortável com a situação toda. Rintaro diz que não pode contar e pede desculpa. Logo o professor aparece e manda os meninos limparem tudo. O protagonista se sente mal por ter se desentendido com os amigos. Logo ele pensa que precisa agradecer Kaoru pela ajuda. Ele manda mensagem para ela dizendo que foi aprovado e ela diz que agora ele vai poder aproveitar o festival esportivo. Rintaro lembra das palavras de Subaru e desiste de responder a mensagem de Kaoru. No dia seguinte, Rintaro e Saku não estão se falando e Shohei tenta animar os dois, mas não consegue. Na hora de sair, Shohei e Ayato param Saku e perguntam por que ele está chateado. Saku admite que está chateado porque Rintaro não confiou nele. Ele diz que queria poder ajudar Rintaro. Logo, Shohei diz que provavelmente Rintaro não sabe que ele se sente assim. Ayato acrescenta que Rintaro falou que não podia contar naquele momento. Foi a primeira vez que ele falou como realmente se sentia, e um dia provavelmente vai contar tudo a eles. Saku fica mais animado e os garotos saem para comer. Na confeitaria, Rintaro está limpando junto com sua mãe até que ela pergunta por que ele está tão deprê. Ele diz que não é nada e logo Kaoru aparece na loja. Nesse momento, Rintaro se esconde e quando a mãe dele percebe que ele está se escondendo, ela puxa ele para falar com Kaoru. Mãe de Rintaro é ótima. E diz que ele deve anotar o pedido dela. Antes de fazer o pedido, Kaoru pede para Rintaro bater nas mãos dela como uma forma de comemorar por ele ter sido aprovado e poder participar do festival esportivo. Ele lembra dos amigos e fica triste. Ele encosta as mãos nas dela, mas ela percebe que ele está triste e diz que se ele estiver desanimado, dizem que comer ajuda. Ela sempre come bastante porque acredita que comer dá ânimo. Logo ela diz que esqueceu do que ia falar e Rintaro começa a dar risada. Kaoru sorri aliviada ao ver o sorriso dele. Depois, ela vai embora e Rintaro pensa que ela é incrível. E tem algo sobre ela que ele não consegue expressar em palavras. Ele pega o celular novamente, mas não responde a mensagem dela. Na estação, Kaoru se pergunta se deveria ter perguntado se algo estava incomodando ele. Em casa, a mãe de Rintaro faz um jantar de comemoração por ele não ter reprovado. E diz que está feliz, pois agora ele parece estar se esforçando. Antes,
ele costumava desistir das coisas muito facilmente, então ela está feliz. Ela também comenta que quando ele estava se sentindo triste em relação a Kaoru, ele foi se desculpar e as coisas se resolveram. No fim, ele sempre consegue ter a atitude correta. Subaru chama Kaoru para conversar sobre Rintaro. Ela conta que viu os dois estudando no café e que depois que Kaoru se afastou, foi falar com Rintaro e pediu para ele se afastar. Subaru se desculpa. Kaoru fica triste, mas sorri dizendo que preocupou Subaru e se desculpa dizendo que ela só estava pensando no seu bem. Subaru começa a se perguntar por que Kaoru está se desculpando. Subaru lembra que desde que falou com Rintaro ficou com medo. Medo de Kaoru ficar sabendo. Mas logo percebeu que Rintaro não falou nada. Ela ficou com medo de ser odiada por Kaoru. Não aguentou a culpa e resolveu contar. Ela se sente horrível e o pior é que ficou aliviada por Kaoru não culpar ela. Ela pensa que não cresceu nada, segue sendo uma criança. Subaru chora sem parar até que Kaoru segura as mãos dela e pergunta se ela quer brincar. Enquanto brinca, Kaoru diz que Subaru sempre foi uma pessoa gentil. Ela sempre esteve ao seu lado. Subaru sempre a amparou. Kaoru a abraça dizendo que a ama. Subaru pensa que Kaoru sempre foi assim. Subaru abraça Kaoru dizendo que deveria ter perguntado a opinião dela, antes de falar com Rintaro. Kaoru diz que quer continuar vendo ele. Subaru pergunta se ela gosta dele e Kaoru admite que sim. Ela diz que o ama. Subaru conta que Rintaro falou que não se afastaria dela. Kaoru fica impressionada ao ouvir isso e Subaru pensa que ainda não consegue se ver como uma pessoa gentil. Mesmo assim, Kaoru sempre acreditou nela, então ela também vai acreditar em Kaoru. Vai continuar ao lado dela. Rintaro finalmente manda mensagem para Kaoru. Ela liga para ele e ele pede desculpa por não ter respondido a mensagem. Logo, ele diz que queria o número de Subaru, pois gostaria de falar com ela. Como Subaru está do lado de Kaoru, Kaoru passa o telefone para ela e Subaru marca de conversar com Rintaro no dia seguinte. No dia seguinte, Rintaro pergunta o que precisa fazer para ter permissão de ver Kaoru. Subaru diz que não é mãe dela, mas Rintaro diz que não é isso que estava querendo dizer. Rintaro diz que entende a preocupação dela. Ele quer continuar vendo Kaoru, mas não suporta a ideia de causar algum problema. Subaru pergunta se Rintaro não está bravo, depois dela ter dito para ele parar de ver Kaoru. Rintaro diz que acha a preocupação dela incrível, e isso fez ele pensar que ela é uma pessoa gentil. Ele pergunta como pode seguir vendo Kaoru sem deixar ela preocupada. Subaru pensa que ele é um caso perdido de bondade. Ela diz que contou tudo a Kaoru e que se for longe da escola, acredita que não tenha problema eles se verem. Subaru pergunta se algum dia Rintaro será amigo dela e ele fica surpreso dizendo que é da Chidori. Mas ela diz que sabe disso e sorri, deixando Rintaro completamente confuso. O que é que vocês acharam desses 3 episódios? Comentem a opinião de vocês, comentem animes que vocês querem ver por aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam para não perder os próximos episódios e também para não perder nenhum resumo aqui do canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Ai, minhas perninhas. Eita, cadê Kaoru Hana, cara? Eu não faço ideia. Kaoru Hana, onde estás? Eu quero assistir o Pecadores de Natakopi. Kaoru. Nossa, 500 coisas com o nome de Kaoru. É o nome que eu falei que eu nem me lembro mais. É do Shon, deixa eu ver se tá certo. Ou simplesmente, na hora de se despedirem, Kaoru mostra que escreveu para Rintaro. Ele se 7, 8, 9.